Olá, campeões! Olá, irmãos! Olá, amigos! Olá, pessoas! Olá, mundo! Olá, sobreviventes! Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Tá ventando um pouquinho, mas eu acho que vai dar para fazer a gravação desse vídeo. Sou o pastor Roque Ribeiro. Você já ouviu falar numa palavra chamada pericorese? Palavra estranha, não é muito comum no nosso cotidiano? Então assista este vídeo até o final e eu quero te dar o significado de pelo menos 6 palavras. 6 palavras que não estão presentes no nosso cotidiano, não são muito comuns a nós, porém estão presentes tanto na primeira lição quanto nas demais lições deste primeiro trimestre de 2021. Estamos falando da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus no Brasil. E neste primeiro trimestre estaremos estudando sobre a doutrina pentecostal, sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu quero neste vídeo, como já disse, te dar o significado de 6 palavras. 6 palavras que estarão presentes ao longo da lição. Porém, palavras que de repente para alguns de nós pode soar de uma forma um pouco estranha, por não serem muito comuns. Então fique ligado até o final. Antes, porém, eu quero que você deixe um like aí neste vídeo. Caso você se interesse, faça um comentário, diga se gostou, se não gostou, emita a sua opinião e também não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, na página do YouTube, siga-nos no Instagram e também dê uma curtida na nossa página do Facebook. Muito provavelmente os links para estas páginas estão na descrição deste vídeo. Curta, compartilhe, comente e se inscreva nas nossas redes sociais. Vamos lá então para as nossas palavras inusitadas, para as nossas palavras um tanto estranhas e incomuns para alguns de nós. Então agora você vai ficar sabendo o significado de todas elas. Existem outras, porém vamos nos prender apenas a essas 6, perdão. E a primeira palavra é pentecostal. O que é pentecostal? O que significa a palavra pentecostal? De onde é oriunda a palavra pentecostal? A palavra pentecostal vem de uma outra palavra chamada Pentecostes. Pentecostes era uma festa comemorada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Por ser 50 dias após a Páscoa, ela passou a ser chamada de Pentecostes, que é a festa dos 50 dias. Mas ela também tinha outros nomes, festa das semanas, a festa das primícias, mas nessa festa se comemorava a colheita, festa da colheita também, era a festa que se comemoravam as colheitas. De ano em ano, os judeus realizavam 3 festas principais, a Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes. E de ano em ano, os judeus espalhados em todas as nações vinham até Jerusalém para comemorar essas festas. E a última festa da sequência era justamente a festa de Pentecostes. Foi nesta festa que diz a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles quase 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. E o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito e falaram em línguas estranhas. Pois bem, quem acredita piamente na palavra de Deus e quem vivencia esta mesma experiência é chamado de pentecostal, por fazer referência à festa de Pentecostes. Pentecostal é a primeira palavra, então, aí das nossas 6 palavras inusitadas e incomuns, e eu espero que você tenha gostado desta explicação. Então não esquece, dá uma clicada aí no like, dá uma compartilhada neste vídeo e emita a sua opinião. Mas espera aí, ainda tem uma segunda palavra, paracleto. Paracleto. O que quer dizer a palavra paracleto? Lá em João, capítulo 14, versículos 16, 17, também no versículo 24, 26, Jesus disse assim para os seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique convosco para sempre. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, e Jesus chamou ele de outro Consolador. Na nossa tradução brasileira está escrito outro Consolador, mas lá no original grego, a palavra que aparece aí para Consolador é Paracleto. Alguns dizem Paráclito, outros dizem Paracleto, mas o importante é nós entendermos que Jesus estava fazendo referência ao Espírito Santo na qualidade de Consolador.
Paráclito ou Paracleto era o amigo do réu, que comparecia com ele diante do juiz. O réu estava muito nervoso, não sabia o que falar, não sabia como se defender. Então o amigo do réu falava por ele. O amigo do réu o defendia diante de um juiz. E Jesus usou esta expressão para dizer que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. O Espírito Santo é o Paracleto ou Paráclito ao qual Jesus se referiu. Esta é a explicação de uma segunda palavra incomum, que talvez muitos não saibam o significado. A primeira palavra é pentecostal, a segunda palavra é Paracleto ou Paráclito, e a terceira palavra, consubstancial. Esta palavra aparece logo na primeira lição. E o que quer dizer consubstancial? Consubstancial quer dizer algo que contém a mesma substância. Algo ou alguém que possui as mesmas características, os mesmos atributos. Esta palavra é usada na lição para dizer que o Espírito Santo de Deus é consubstancial à pessoa de Jesus. Ou seja, ele possui a mesma essência, ele possui as mesmas características, ele possui os mesmos atributos, ele faz tudo que Jesus faz, ele pode tudo que Jesus pode, ele fala tudo que Jesus fala, porque ele é consubstancial. Espero que você tenha gostado da explicação desta terceira palavra. A primeira, Pentecostes, a segunda, Paracleto, a terceira, consubstancial. Deixe-me te falar da quarta palavra, que não é muito comum entre nós. A palavra é trinitariano. Eu sou trinitariano. E você? Você é trinitariano? Pastor Roque, o que quer dizer trinitariano? Trinitariano nada mais é do que a doutrina que ensina sobre a Trindade. A doutrina que defende a existência de um Deus trino. São três pessoas, porém três pessoas, como eu disse agora há pouco, com a mesma essência, com o mesmo poder, com os mesmos atributos. E o Espírito Santo, ele pertence a esta Trindade Santa, constituída de Pai, Filho e Espírito Santo. Trinitariano é aquele que acredita na Trindade. Trinitariano é aquele que acredita que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se constituem em três pessoas, porém em um único Deus. As palavras estudadas até agora foram Pentecostes, a segunda, Paracleto, a terceira, consubstancial e a quarta, trinitariano. Vamos para a quinta palavra? Tá gostando? Até agora tá gostando? Então deixa o seu like, compartilhe este vídeo para outras pessoas que de repente possuem algumas dúvidas em relação a isso. E a quinta palavra é cessacionista ou cessacionismo. E agora complicou mais, né? O que é cessacionista? Olha, não confunda cessacionista com sensacionista ou com secessionista. Ih, que jogo de palavra, que confusão. Então vamos lá. Sensacionista é uma doutrina filosófica que diz que tudo está baseado, ou tudo é fruto, das sensações. Isso é sensacionismo. Agora, secessionismo é o ato de uma pessoa se desligar de uma organização. Ele cessa com as suas atividades na organização. Isso é ser secessionista. Eu estou falando de cessacionismo. Cessacionismo é uma doutrina que diz que o Espírito Santo operou apenas em um período da história. O Espírito Santo operou, se manifestou, teve suas atividades concentradas apenas na inauguração da igreja, em Atos dos Apóstolos ou ao longo do livro de Atos. E depois disto, ele cessou suas atividades. Depois disto, não mais existem as mesmas manifestações do Espírito Santo de Deus. Quem acredita desta maneira é chamado de
cessacionista. São aquelas pessoas que impõem um limite de operação ao Espírito Santo de Deus. Porém, eu não sou cessacionista. Eu sou continuista, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus operou no passado, operou na igreja primitiva, operou ao longo da história da igreja e continua operando nos dias atuais. Eu sou continuista. Se você é cessacionista, lamento por você. Mas está aí a explicação desta palavra, cessacionista. E agora, rapidinho, porque o vídeo precisa acabar, deixe-me te falar sobre o significado desta última palavra. Pericorese. Pastor, que palavra estranha. Pericorese. O que quer dizer pericorese? Pericorese é a doutrina que defende que a Trindade está intrínseca, ou está interligada, ou está contida um no outro. Vamos lá. São três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas pela Bíblia, nós entendemos que o Pai está contido no Espírito. O Espírito está contido em Jesus. Jesus está contido no Espírito. O Espírito está contido em Deus. Deus está contido em Jesus. Jesus está contido em Deus. Existe uma interação, existe uma simbiose destas três pessoas em torno da Trindade. O nome desta doutrina é pericorese. Quando a gente, por exemplo, glorifica ao Pai, é como se nós estivéssemos glorificando ao Filho e ao Espírito. Quando nós glorificamos ao Espírito, é como se estivéssemos glorificando ao Pai e ao Filho. Quando glorificamos ao Filho, é como se estivéssemos glorificando ao Espírito e ao Pai, porque os três estão interligados. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus estava com Jesus na cruz do Calvário. Quem morreu não foi Jesus? Sim, foi Jesus, mas Deus estava contido nele. Para a nossa mente finita e limitada, é difícil entender isto, mas para Jesus não foi difícil. Aliás, a mente de Jesus, ela era ilimitada porque ele era Deus, mesmo estando encarnado. E lá no capítulo 17 de João, Jesus fala assim: Pai, eu rogo para que eles sejam um, assim como tu o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Jesus estava falando de pericorese. Eles estão interligados e o desejo de Jesus é que a igreja seja a continuidade desta interligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E deixa eu terminar logo meu vídeo, porque já está ficando tudo escuro por aqui. Daqui a pouco vai cair um pé d'água e eu preciso que você curta logo, dê o seu like, faça o seu comentário, diga se gostou desse vídeo. 6 palavras fundamentais, porém que não são muito comuns no nosso dia a dia: Pentecostes, Paráclito, consubstancial, trinitariano, cessacionista e pericorese. E olha que começou a chover, então deixa eu terminar por aqui este vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir um vídeo da série Minuto EBD. Compartilhe este vídeo, se você gostou, faça seu comentário, siga-nos nas redes sociais e que Deus te abençoe ao longo deste primeiro trimestre de 2021. Muito obrigado pela sua atenção.